O investidor de Banco do Brasil hoje, o que ele tem que pensar? Inclusive, o Banco do Brasil é a maior posição na minha carteira. As ações do Banco do Brasil nas últimas semanas caíram 20%, né? Saiu o resultado, parece que o mercado não gostou, e aí as ações desabaram. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as ações do Banco do Brasil, por que caíram e se essa queda é oportunidade ou é um risco. Inclusive, o Banco do Brasil é a maior posição na minha carteira, já de há muitos anos, já até falei isso nos outros podcasts que eu estive aqui, continua sendo a maior posição apesar dessa queda, e eu estou absolutamente tranquilo, porque realmente os resultados não vieram como esperado pelo mercado, né, não foi um resultado tão bom, muito impactado pela questão do agronegócio. O Banco do Brasil é um dos principais players em empréstimos ao agronegócio, o agro está sofrendo um pouco, como todo mundo sabe, isso impactou bastante o balanço do banco. Mas não deixa de ser um dos maiores bancos do Brasil, uma instituição financeira que tem mais de um século de história e que tem privilégios, digamos assim, pelo fato de ser um banco, uma sociedade de economia mista, né, um banco público que é metade do governo, metade de investidores. Então ele tem privilégios, primeiro, na questão dos empréstimos ao agronegócio, que agora deu esse problema, mas historicamente também deu muito dinheiro para o banco. Ah, Folha de pagamento de servidores públicos federais, ele tem esse privilégio. Então, o fato de ser um banco público, uma sociedade de economia mista, apesar de trazer alguns riscos, alguns problemas de ingerência política, enfim, a gente sabe que empresas públicas sempre têm um pouco disso, mas por outro lado ele tem esses benefícios. E o cenário econômico é muito volátil, né, o agro certamente vai se recuperar, um terço quase do nosso PIB vem do agronegócio, então existem realmente esses altos e baixos que são normais na renda variável. Você não tem como esperar que uma ação de qualquer empresa que seja, qualquer banco que seja, vai eternamente ficar se valorizando. Vai ter momentos que vai sair um balanço que não foi tão bom, vai cair, o pessoal se assusta, muita gente também aproveita para realizar lucro, porque já tinha tido uma alta muito grande. Mas se você olhar o gráfico lá das ações BBAS3 dos últimos 20 anos, você olha essa queda que a gente teve agora, é uma marolinha, assim, sabe, é quase imperceptível quando você olha O o geral. todo, né, a big picture, né, o cenário de longo prazo. Então isso que eu sempre bato na tecla, né, para os investidores. Renda variável é longo prazo, não adianta você ficar olhando o que está acontecendo esse mês, o que aconteceu semana passada, você tem que ver o histórico e as perspectivas para o futuro, que a meu ver no Banco do Brasil são muito boas, né. Inclusive é um banco que talvez um dia, quem sabe, em algum outro governo, possa até ser privatizado, que também poderia gerar um valor muito grande para o acionista. Claro que isso é uma conversa que ainda está muito longe de acontecer, mas é algo que, né, pode ocorrer, Assim, depender de um futuro governo. vocês acham que o Banco do Brasil, nesse momento mesmo, com isso é compra ou não? Eu acho Vocês que estão com pensamento de longo prazo, eu acho que pode se comprar sim. Obviamente, no curto prazo vai sofrer, né, eu acho que a gente pode até fazer um paralelo com o que aconteceu com o Bradesco. O sim. Bradesco também despencou na bolsa, problemas muito similares, que era a provisão de devedores duvidosos, possíveis calotes. Mas esse é o ponto, no curto prazo, o mercado precifica. Então assim, vai voltar, sei lá, esses 20% que caiu, vai voltar em um ano? Ah, não consigo te afirmar isso, né, Sim. mas se você vai comprar com uma visão de 2, 3, 4, 5, 10 anos, vai ser um ruído no meio dessa compra. E lembrando que, apesar da queda, vai continuar pagando os dividendos. Então, a pessoa que tem essa visão, ela vai pegar esses dividendos e vai comprar mais ações agora que estão mais baratas. E depois Isso. é uma oportunidade também, né? Carol. Você usar esses dividendos para ir. Isso. É, uma empresa ela é boa pagadora de dividendos não é por acaso, é porque ela tem muito lucro, né, ela consegue repartir. 10% no último ano, eu acho. É É, muito dividendo, isento de imposto de renda. exato. Mas sabe qual é a dica? Assim, qual é o aconselhamento? O investidor de Banco do Brasil hoje, o que ele tem que pensar? Qual é o tamanho da minha carteira, a fatia da minha carteira que está em Banco do Brasil? Se você sofreu com essa queda, pode ser que a sua fatia estava mais elevada do que você comportava. Certo. Porque se, sei lá, Banco do Brasil é 1% da minha carteira, e aí eventualmente caiu essa semana, poxa, caiu não representa mais 1%, agora representa 0,9 de todo o meu dinheiro. Pô, eu não vou sofrer, né, o investimento é para você dormir tranquilo.
É para Sim, você multiplicar o seu dinheiro. Se você sofreu com essa notícia do Banco do Brasil, pode ser que a sua fatia em Banco do Brasil tá grande demais, sim. né. Talvez seja o momento de rever. E E entender o que está acontecendo, né. Até eu estava estudando a questão do Banco do Brasil, corroborando na informação, que a inadimplência realmente aumentou, principalmente na questão do agro, mas também teve uma regulamentação do Banco Central, que eu não vou lembrar o número agora, que ela mudou contabilmente e afetou o lucro do Banco do Brasil, que era o seguinte, né, depois até os seguidores aqui podem me corrigir, mas devedores que deviam até 90 dias, o Banco do Brasil podia apurar dentro do lucro, como valor a receber e tal. Só que essa regulamentação do Banco Central, ela mudou. Ela obriga agora os bancos a não declarar mais isso dentro de lucro. Então, caiu cerca de 1 bilhão do lucro, porque o Banco do Brasil, se eu não me engano, caiu de 9 para 7,5. Só que acho que quase 1 bi foi devido a essa regulamentação do Banco Central. A preocupação que acho que do mercado que aconteceu foi: "Poxa, será que essa carteira de crédito do Banco do Brasil realmente é bacana? São bons pagadores?" Essa é a dúvida do Ca mercado, eu acho. eu acho que é um paralelo muito, muito claro do que aconteceu com o Bradesco por mais ou menos um ano e sim. pouco. Caiu 10, 15%. Cara, tá Teve começando gente a que voltar agora. E teve muita gente Ah, que aproveitou, por exemplo, eu falei quando caiu 15% eu comprei, porque o Bradesco, ele tá agora passando por uma nova gestão. Eles trocaram toda a gestão, trouxeram uma gestão mais efetiva, assim, mais jovem, no sentido de falar assim, trazer o digital, de ter novas mudanças, então eles estão começando a entrar, eles estavam muito engessados, né, e agora eles começaram a trazer tudo isso, então o Banco Bradesco é um excelente banco, é um banco grande, né, então ele, na minha visão, ele caiu, mas a longo prazo, eu vejo o Banco do Bradesco se reformulando e conseguindo trazer muito bem, mas né. extremamente interessante isso que você traz, porque assim, caiu aquele momento, você comprou porque você acredita que o banco vai se reerguer, mas não vai ser em um trimestre. Sim, Dificilmente exato, uma é. nova gestão vai mudar, resolver os Não é de um problemas. dia para o outro, é. Cara, vai demorar pelo menos um ano para a gente começar a ver Isso. alguma coisa para aí estimar algo no futuro e trazer a preço e estar Isso. precificado lá na ação. Mas vai demorar, não vai ser coisa rápida. Você comprou com um pensamento mais A a longo longo, né. prazo. Tudo isso que a gente está vivendo, né, ações que vocês estão comprando, estão de olho com essa, né, toda essa situação que a gente está vendo aí na bolsa de valores. Eu gosto bastante do sempre gostei, né, continuo gostando do setor bancário e de energia elétrica, principalmente, por conta da segurança, da estabilidade, da previsibilidade no pagamento dos dividendos. Então, eu invisto sempre com foco de longo prazo e, a meu ver, esse tem que ser o foco do investidor em renda variável, né. O pequeno investidor, nós, pessoas comuns, né, que não ficam ali o dia inteiro operando, têm os seus trabalhos e tudo mais, a pessoa quer, tranquilidade. Então, você escolher boas ações de boas empresas, de segmentos estáveis da economia, como são o setor bancário, o setor de energia elétrica, é um caminho para o sucesso. Como o Ricardo apontou, quando a gente olha para o longo prazo, para o passado, as ações boas pagadoras de dividendos, elas tiveram uma performance muito maior do que o Ibovespa como um todo, né, porque o Ibovespa tem inúmeras ações de diferentes setores, de diferentes perfis. Então, eu sempre investi com essa perspectiva. Boas ações de boas empresas, Mais grandes bancos, dividendos, mais né. dividendos, vou recebendo aqueles dividendos, reinvestindo esses dividendos, comprando mais ações. É aquele efeito bola de neve. Tem os percalços, tem a oscilação? Tem, né? Então, o investidor ele tem que investir em renda variável quando ele sabe que ele vai poder deixar esse dinheiro ali para o longo prazo, pensando realmente em aposentadoria, né? Porque muita gente fala: "Ah, eu estou pensando em comprar um imóvel, estou pensando em comprar um carro daqui 2, 3 anos". Não faz sentido colocar esse dinheiro em renda variável, Sim, porque que é perigoso, pode oscilar, pode né. oscilar, pode oscilar. E aí, justamente no momento que você vai comprar seu carro, seu imóvel, tá um momento da baixa da bolsa de valores, das ações, e aí você não vai conseguir concretizar o seu plano. Então, tem que ter a renda fixa para esses projetos de curto, médio prazo, reserva de emergência, e a renda variável é foco de longo prazo, né. Se a gente olhar o histórico, não só da nossa bolsa de valores no Brasil, como nos Estados Unidos, outros países, historicamente, boas empresas, principalmente boas pagadoras de dividendos, tendem a performar melhor que Bovespa e melhor que a renda fixa, inclusive. Então, se a gente comparar CDI e ações dessas boas, Banco do Brasil, compara Banco do Brasil, Itaú, por exemplo, os últimos 10 anos com o CDI, deram um baile no CDI.
Então a questão é saber escolher bem as ações. Esse ponto ele é importante, porque eu gosto também muito de ações de dividendos. E o legal das ações de dividendos é que, além de pagar os dividendos, ou seja, um dinheiro que cai na nossa conta, também tem possibilidade de valorização, né. Então Sim, esse é o ponto. Por isso que quando a gente olha um histórico, nos últimos 10 anos as ações de dividendos performaram melhor que o Ibovespa. Isso a gente está contando tanto valorização quanto essa reaplicação dos dividendos, né. São sempre essas 2 coisas, porque é geração de riqueza para o investidor. Então, assim, se a gente pensar em ações no Brasil, o setor financeiro ele é muito bom, né, quando a gente fala de bancos. Até porque é um tipo de ação, um segmento que o investidor gringo olha muito para cá. Então, assim, sim. o investidor estrangeiro, ele olha para a bolsa brasileira, cara, ele vai olhar para Itaú. Ele vai olhar também para Petrobras, Vale, essas ações mais famosas, né, que são as blue chips. Então, se a gente Robusto. olhar, por exemplo, Itaú, a Itaúsa mesmo, que paga dividendos e além disso cresce. Então é o tipo de ação que com pensamento de longo prazo, médio e longo prazo, costuma ser interessante. Assim como seus pares, né, o Alexandre fala muito, por exemplo, de Banco do Brasil, que também entrega muito resultado ao longo do tempo. Setor de energia elétrica, excelente também, dá para manter muita coisa, quase comprar de olho fechado. Sabe que a gente estava fazendo uma entrevista com a Luíse Barsi, me lembra o nome, é Luiz, né, que veio com a Luíse, um amor de pessoa, ele vinha sempre aqui, Luiz Felipe, não? o Luiz, é. Ele falou assim pra gente, e me fez sentido aquilo que ele falou: "Olha, eu tenho 5 ações na minha carteira, 5 ações, são essas ações que eu tenho, essas são as empresas que eu vou levar". E faz sentido. Baroni, você tá O falando? Baroni, gente, Baroni, desculpa, adoro o Baroni, um abraço. Nossa, desculpa, um abraço pro Baroni. Me fugiu o nome dele, um abração, adoro ele. E ele falou: "Olha, eu tenho 5 ações, me sinto seguro, aporto nessas 5 ações e vou com elas até o final". Então faz sentido, às vezes a pessoa não tem lá as suas 15 ações ou 20, mas ela tem 5 que ela confia, gosta, mantém os dividendos e faz sentido na estratégia delas. Mas hoje, qual banco que vocês acreditam que tá atrativo para investir? Porque o Itaú é aquilo, o Itaú, mas o Itaú subiu muito. O Sim. Banco do Brasil caiu agora, o Banco do Bradesco está começando um processo de recuperação, tem o BTG. O que vocês acham, hein? Olha, É, quando eu penso no setor financeiro, setor de bancos, aí minha carteira pessoal, né, realmente cada um vai ter a sua opinião. Mas pensando na solidez, nos resultados, minha maior fatia seria Itaú, provavelmente via Itaúsa, né. Agora, eu acho que a gente pode pensar também nesses bancos menores, um cenário um pouco mais otimista, uma ação small cap pode valorizar bastante. Então, com solidez, a minha preferida é Itaú mesmo. Agora, nesses bancos menores, eu acho que a gente pode olhar tanto para Banco Inter, Banco ABC, BTG Pactual, são bancos que podem valorizar. Não é uma certeza, mas Vão é um pagar menos cenário. dividendos, mas eles têm potencial de crescimento. Exato. eu gosto muito do case do BTG, tenho ações na minha carteira, inclusive, já há bastante tempo, já ganhei bastante dinheiro com a valorização do BTG, inclusive. De fato, paga poucos dividendos, mas é um banco que está num crescimento, assim, muito grande. E eu acredito que é um banco que quer, no futuro, se tornar um Itaú. Sim. Ele é agressivo no crescimento, nas compras de outros negócios, Varejo deles também, varejo né. crescendo muito forte, serviços de consultoria e tudo mais. Então, assim, gosto do BTG pensando em valorização, não em dividendos nesse momento. Eh, Pensando em dividendos, Banco do Brasil, e agora com essa queda, a meu ver, é uma chance de você pegar uma valorização também. E gosto muito do Itaú, também via Itaúsa, invisto via Itaúsa, pensando nos dividendos, mas também pensando em valorização, porque apesar de ser um pouco mais caro do que seus pares, até por toda a qualidade, né, todo o histórico do Itaú, eu acredito que ainda a gente vai ter valorização. É que o Itaú consegue se superar. Quando a gente fala que o Itaú tá caro, o resultado dele vem maior. Aí então você vê, pô, o PL dele tá lá, sei lá, vamos colocar em 11, mas ele consegue superar o lucro dele. Então ou ele mantém o PL ou até ele consegue reduzir um pouco, porque ele consegue sempre trazer mais do que o mercado espera. Pessoal, vamos para o pingue-pongue? Vamos lá, Nubank ou Inter? Pode ter divergências, não tem problema. Para usar ou para investir? Como ação, para investir. Para investir. Também. Nubank ou Inter? Eu iria no Banco Inter. Eu acho que tem muito potencial, eles estão indo por todas as áreas.
Essa é difícil, mas eu acho que eu fico com o Inter também, como potencial. BTG ou Banco do Brasil? Putz, cara, eu iria no BTG hoje. Pensando em valorização da ação, BTG. Prio ou Petrobras? Prio. Prio. Nossa, tô bastante small cap, né? Porto Seguro ou Caixa Seguridade? Eu Porto Seguro. sou fã da Porto Seguro também. Taesa ou Copel? Taesa. Taesa. Gari 11 ou MXRF 11? Gare 11. Eu vou no Gari também. XPML 11 ou VISC 11? XPML. XPML tá imbatível. KNSC 11 ou MXRF 11? KNSC. TNC também. TRXF 11 ou HGR 11? TRX. Eu vou no HGRU, queridinho. Só esses que vocês divergiram, né? Para que não se divergir. O que pode acontecer é a gente montar um negócio aqui, um ringue, e aí a gente bota os convidados que divergiram lá pra brigar lá. Gente, obrigada por vocês estarem aqui.